Boa noite, amigos. O pessimista considera que nada está tão ruim que não possa piorar. O otimista, entretanto, entende que nada está tão bom que não possa melhorar. O boa noite foi bom, mas como eu sou otimista, eu acho que pode melhorar. Boa noite, gente. Boa noite. Viu só? A gente sempre pode melhorar. Aliás, esse é o grande desafio da nossa vida. Esse é o desafio do espírito, cada vez melhor. Porque o nosso destino é a perfeição. O nosso grandioso destino é a perfeição. Nós fomos criados para ser felizes. Deus nos criou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida com alegria, para sermos felizes. Mas o questionamento é: se nós fomos criados para ser felizes, por que às vezes somos tão infelizes? Alguns poetas dizem que a vida é a arte do encontro, mas existe um contraponto dizendo: se a vida é a arte do encontro, por que tantos desencontros? Às vezes é um momento de dificuldade, a dor, a agonia que nos visita, é a enfermidade que nos bate à porta, é a deserção daquelas criaturas que nós mais confiamos, daquelas criaturas que nós amamos, aquela em quem depositamos os nossos melhores sonhos, os sonhos mais sagrados. De repente um dia olha para nós e diz: eu não te amo mais, e vai embora. E as pessoas têm dificuldade em readaptar a vida olhando ao lado, aquele lugar vazio, e sente às vezes que lhe falta o chão, falta o referencial na vida, ou a perda de um ente querido, aquela criatura que nós amamos tanto, de repente a morte ceifa. E é difícil nós nos readaptarmos à vida quando olhamos ao lado, aonde aquela criatura que nós tanto amávamos costumava estar, e agora a gente vê um vazio. A dor da alma nos visita. Então, se a vida é a arte do encontro, e se nós fomos criados para ser felizes, por que tantos desencontros? Por que tantas dores? Por que tantas tribulações? Por que passamos por tantas agonias? Esse é o grande questionamento. E nesse aspecto o Espiritismo vem nos trazer o esclarecimento necessário. O que é a vida? Por que nós existimos? De vez em quando eu me pergunto. E o bom do Espiritismo é que ele nos permite que nós possamos ser aquele questionador em busca da verdade, do conhecimento. Quando nós descortinamos os horizontes, que nós começamos a perceber a dimensão da realidade, da grandeza da criação de Deus, desperta em nós aquela curiosidade de saber: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é a vida, afinal de contas? Por que eu existo? E eu me questiono de vez em quando: e se eu não existisse? Alguém já se questionou? E se eu não existisse? Mas nós existimos por uma razão muito especial. Quando nós lemos o Evangelho, João Evangelista, numa frase muito curta, ele define Deus. Ele diz: Deus é amor. Os Espíritos ampliam esse conceito quando eles dizem que Deus é a essência mais pura e sublime do amor. Então amplia bastante esse conceito. Deus é a essência do amor. Deus é amor, é a essência do amor. E tudo que Deus faz, se Ele é amor, é a essência mais sublime do amor, tudo que Ele faz é por amor. Então, quando nós começamos a analisar esses conceitos, nós percebemos
que nós ainda estamos distantes de entender a dimensão do amor de Deus, do que realmente significa o amor de Deus pelo ser humano. Os Espíritos dizem que nós fomos criados por uma simples razão, para um dia atingirmos a perfeição. Deus criou cada um de nós em um momento muito especial, em um momento de muito amor. Ele nos deu o dom de existir e por essa razão nós existimos. Eu gosto muito de citar essa passagem de Descartes, René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês, matemático, um homem que ele costumava analisar profundamente a vida. No discurso do método, no qual ele faz uma ampla análise a respeito do questionamento da vida, por que existimos, por que existe a vida, por que existe tudo, tem uma frase profunda, extraordinária de René Descartes, quando ele diz: penso, logo existo. O que ele quis dizer quando ele analisou toda a obra da criação? O ser humano é o único ser vivente que raciocina e que tem consciência de si mesmo. Nenhum outro ser vivente tem consciência da sua própria existência. O ser humano é o único que pensa e raciocina e tem consciência de si mesmo. O Espiritismo vem nos trazer subsídios a respeito da vida humana, porque as pessoas às vezes se equivocam. O único bem real que nós temos é um presente de Deus, que é a vida. A vida é a única coisa de real que nós temos de verdade, de verdadeiro. Tem pessoas que dizem: eu tenho um apartamento duplex, eu tenho um apartamento de praia, eu comprei casa de campo, eu tenho investimento em dólar, eu tenho investimento na bolsa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho carro último tipo, eu tenho tanta coisa. Eu não tenho nada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, somos meros aprendizes. As pessoas cultuam a forma física, vão às academias, fazem ginástica, desenvolvem os músculos, ficam com os bíceps salientes, abdômen de tanquinho, peitoral bem definido, nariz arrebitado. O corpo é meu, o culto do corpo. De vez em quando eu vejo na televisão, em alguns programas, as pessoas discutindo a respeito do aborto. Eu vejo algumas mulheres que defendem o aborto, ou homens mesmo que defendem o aborto, dizendo: a mulher é dona do corpo e ela faz do corpo dela o que ela quiser. Ponto e vírgula. Não é bem assim. Nós não temos nada. Ultimamente eu tenho pensado um pouco a respeito da transitoriedade da vida. A vida passa rápido. Nós não nos damos conta e de repente, em algum momento, no horário mais inesperado, na hora mais inesperada, é que acontecem as coisas. Vocês se lembram aquele ex-candidato a presidente? Na noite anterior, ainda em uma entrevista na mais poderosa e no jornal de maior audiência, deu entrevista, acho que todo mundo assistiu. No dia seguinte, se despedindo da esposa no aeroporto do Rio de Janeiro, de Santos Dumont, ela embarcou para Recife e ele veio para São Paulo. Eu fico imaginando, gente, o que se passou na cabeça daquela mulher quando ela, no final da viagem, que ela havia se despedido do marido, ela chegou no final da viagem e tomou conhecimento que o marido não existia mais, que havia morrido. Então, a vida é frágil. As coisas são passageiras e passam muito rápido. Caixão não tem gaveta. Nós levamos a nossa vida, às vezes, de uma forma assim, displicente. Vamos tocando a vida, como diz um sambista famoso aí: deixa a vida me levar. E a vida vai levando.
E a gente vai com a vida. Até um dia em que a pessoa tem uma surpresa, quando ele vê na frente dele aquela figura encapuçada com uma foice em riste. Não dá tempo de falar, ai, já era. E aí, não levamos nada, gente. Não levamos o carro último tipo, não levamos a casa de praia, não levamos o apartamento, não levamos investimento em dólar, não levamos nada. Nem sequer o corpo, que eu malhei exaustivamente. Só apenas um parêntese, não é pecado a gente fazer, se cuidar, não. O que não pode é fazer disso uma obsessão. Quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributos a César, ele pediu a moeda e ele pergunta de quem é a esfinge que está estampada na moeda. E responderam, é de César. E ele diz então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vivemos intensamente no mundo de César. Nós vivemos intensamente, pagamos tributos pesados no mundo de César e é necessário que assim seja. O grande problema é que eu esqueço da outra parte da moeda. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós nos esquecemos do mundo de Deus. Não é pecado ter posses. Não é pecado ter apartamento, carro último tipo, não é pecado ter investimento. A pergunta é, o que é que eu faço daquilo que tenho? Porque nada é meu. Tudo que eu tenho, inclusive o corpo, nós somos meros usufrutuários, é um empréstimo. Nós recebemos de Deus como um empréstimo tudo aquilo que temos. E quando partimos, não levamos sequer o corpo que as pessoas dizem, eu sou o dono, faço do meu corpo o que eu quero. Nem o corpo me pertence. Se eu for enterrado, volto ao pó. E se for lá para o crematório da Vila Alpina, vira cinzas. Então eu não levo nada. As pessoas que vivem arraigadas na parte material, desencarnam e continuam arraigadas, eles não conseguem se desprender. Continuam dentro de casa, assombrando os familiares, porque a morte é uma transição. E a pessoa que vive muito na matéria, ela se perturba, ela não se dá conta que ela desencarnou. Ela fala bom dia, ninguém responde. Ela conversa, ninguém lhe dá atenção e ela fica revoltada. Por essa razão que eu insisto, eu gosto de falar boa noite e insisto, falo de novo boa noite. Se a pessoa não responde, eu fico preocupado. Eu moro num apartamento, é engraçado, eu moro num apartamento e normalmente é assim, as pessoas são engraçadas. A gente entra no elevador e tem aquelas pessoas que nem te olha, ele fica assim. E no apartamento que eu moro tem lá uns bacanas, uns narizes empinados. Eu entro e falo, bom dia. A pessoa não responde, eu insisto. Bom dia! Eu falo mais forte ainda. Aí a pessoa fica constrangida e responde, bom dia. Quando ela responde o meu bom dia, eu fico mais feliz. Falei, graças a Deus, não desencarnei. É a preocupação. Mas nós não levamos nada. Absolutamente nada. A única coisa que nós temos de real é a vida. É a vida que é um presente que Deus nos deu e essa nem o Pai nos tira. Nós perdemos a roupagem física, mas a vida continua. A única coisa que nós levamos são aqueles momentos de carinho, de amor, de emoção, em que você olha a pessoa amada, aquela pessoa que você ama, ou você olha seu filho, vê o sorriso do seu filho, aquele momento de emoção que você registra na retina do espírito e grava para a eternidade. Ou aquele abraço carinhoso, aquele momento de carinho, de emoção com aquelas pessoas que você ama, que você guarda no fundo de um baú chamado coração. Isso nós levamos, isso é aquisição nossa, e isso nós não perdemos absolutamente. Então os Espíritos nos dizem que nós fomos criados para ser felizes, e a pergunta é, por que somos tão infelizes? É aquele momento de dificuldade, de dor, de tormento, e a gente se desarvora, chega muito... Em alguns momentos que chegamos a duvidar da bondade de Deus, por que tudo comigo?
então nós precisamos compreender mais profundamente. O ser humano é complexo. Os espíritos dizem que a alma humana, ela guarda segredos profundos. Ela se assemelha a um lago, a um enorme lago, em que essas águas em repouso, elas refletem a imagem do céu. Mas se as águas elas se tornarem revoltas, elas revolvem as impurezas que estão acumuladas no fundo e deixam de refletir a imagem divina. O ser humano vive momentos de turbulência e a semelhança do lago, ele muitas vezes faz com que as águas fiquem revoltas e ele perde a sintonia com o Criador. É interessante nós analisarmos esse lado, penso logo existo, porque o ser humano tem consciência de si mesmo, tem consciência da vida, da sua responsabilidade. Então, nós precisaríamos entender mais o amor de Deus pelo homem. Nós precisaríamos conversar mais com Deus. Como é que eu converso com Deus? Porque eu sem Deus não sou nada. Deus está em tudo. E eu sem Deus não sou nada. Como é que eu converso com Deus? Existem algumas filosofias religiosas que dizem que para conversarmos com Deus, nós precisamos orar. Orar muito. Outros dizem que nós precisamos cantar, louvar, rogar, pedir, implorar, clamar. Às vezes as pessoas passam por momentos tão difíceis na vida. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu já estou cansado de orar, eu já estou cansado de pedir, de implorar, de clamar, e Deus não me ouve. E eu queria dividir com vocês hoje um segredo que eu peço para vocês, não guardem, espalhem, porque é um segredo muito importante. Quando você estiver vivendo algum momento de dificuldade, de dor, de tribulação, de agonia, e você achar que está cansado de implorar, de pedir, de rogar, e Deus não te ouve, eu quero dizer uma coisa: não é Deus que não te ouve, é você que não está ouvindo a Deus. Porque o Criador habita em nós. Nós somos uma partícula divina originada do próprio Criador, nos dizem os Espíritos. Nós somos de essência divina. E o Criador conversa conosco, Ele fala conosco a todo instante. Ele acompanha os nossos passos, Ele conhece as nossas lutas, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, da nossa agonia e nos conforta o coração. Mas à semelhança do lago revolto, nós não ouvimos a voz de Deus. Em algum momento de dificuldade, de dor, de tribulação que você estiver vivendo, nós vamos recomendar o seguinte: procure algum lugar onde você possa se isolar, ficar diante de você mesmo, diante do altar da sua consciência. Feche os olhos, respire fundo, porque quando você fecha os olhos e respira fundo, você se harmoniza. Eleva seus pensamentos, busca Deus no teu pensamento. Você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa porque você vai ouvir a voz de Deus no silêncio da sua alma, falando contigo. Ele está te dizendo: não se desespere, meu filho, porque eu estou contigo, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades, mas eu estou contigo, a cada manhã eu renovo as disponibilidades e as possibilidades da vida, mas você está desatento, você não percebe.
Nada temas, porque eu estou contigo. E é nesse aspecto que nós precisamos entender mais o grande segredo da vida. Porque a nossa vida sem Deus, ela não existe. A vida com Deus é o grande segredo. Nós temos que entender o amor de Deus pelo ser humano. E para entender esse amor de Deus pelo ser humano, nós vamos lançar mão de uma analogia humana. O ser humano, imperfeito do jeito que é, dizem os Espíritos que quando dois corações que se amam se unem pelos laços do afeto, do amor, do carinho, mesmo aquele amor imperfeito, quando dois corações pulsam na mesma sintonia, eles geram a energia do amor. O amor que, segundo os Espíritos, é a luz que fecunda os desertos. A luz do amor é a luz que fecunda os desertos e os corações mais áridos. Então, quando duas criaturas se unem pelos laços do sentimento, do afeto, do carinho, do amor, elas vibram na mesma sintonia, elas geram energia e elas se fortalecem, elas vencem as grandes dificuldades. Tudo que surgir na frente, elas vão vencer, porque estão juntas. Nos momentos de carinho, nos momentos de confidências íntimas, o casal sonha, planeja a vida. O que é que nós vamos fazer? Vamos lutar juntos, vamos comprar a nossa casinha. Não importa se é uma casa de periferia, se é um apartamento, o dia que eles conseguem realizar aquele grande sonho, que alegria, que satisfação. O casal sonha, vamos ter filhos. Quantos filhos? 2, 3? Vamos ter 2. Os filhos ainda não existem, mas já começam a existir no pensamento e nos sonhos do casal. O casal confidencia um com o outro, a esposa com o marido, dizendo: ai, poderia ser um menino e uma menina. Se vier um menino, vamos chamá-lo de Pedrinho. Se vier uma menina, Mariazinha. Eles ainda não existem, mas já têm nome. Eles já começam a existir no pensamento e no sonho do casal. A esposa diz: ah, se vier um menino, eu gostaria que se parecesse com você. E o marido diz: não, se vier uma menina, como seria bom se parecesse com você. Os filhos ainda não existem, mas já têm nome, já têm aparência, já têm fisionomia. Nos sonhos e no pensamento do casal. O que é que um pai e uma mãe faz por um filho, né? Os pais imperfeitos que somos, eles já amam os filhos que ainda não existem. Ah, nossos filhos, nós vamos oferecer a eles os melhores cursos que eles puderem fazer, as melhores faculdades que nós pudermos fazer, nós vamos proporcionar aos nossos filhos. Quem sabe nosso filho possa ser um engenheiro, um advogado, a nossa filha uma professora, uma enfermeira, uma médica. Já planejam o futuro dos filhos que ainda não existem. E quando os filhos nascem, meu Deus do céu, que alegria! Amor de pai e amor de mãe seria o amor perfeito se não fosse possessivo. Mas é o princípio. O amor começa assim. Nós ainda somos possessivos, tudo é meu e nada é meu. O ser humano ainda vive no possessivo. Diz o ditado: quem meus filhos beija, meus lábios adoça. Os pais dizem: olha, podem fazer o que quiser comigo, mas se mexer com um filho meu, aí a coisa muda de figura. E é a grande realidade. Se um pai, uma mãe, que somos imperfeitos do jeito que somos, amamos os nossos filhos antes deles existirem, já planejamos um futuro para eles antes deles existirem e vamos dar de nós o que tiver de melhor para que nossos filhos se concretizem nos sonhos e realizações,
na sua existência, vocês imaginem Deus. Deus que é amor, que é a essência mais pura e sublime do amor. E aqui eu vou dizer o segundo segredo da noite, para vocês também espalharem. O segundo segredo é: antes de nós existirmos, nós já existíamos no pensamento e nos sonhos do Criador. Nós já existíamos nos sonhos do Pai. Ele já pensava em nós com muito carinho. E no dia de um passado remoto que não nos cabe imaginar quando foi isso, naquele dia em que o Criador nos deu o dom de existir, nos deu o sopro da vida, Ele olhou nos nossos olhos com muito amor, Ele nos chamou pelo nome e nos amou intensamente e planejou para nós um futuro grandioso, de um Pai perfeito que quer o melhor para o seu filho. Ele planejou para cada um de nós um futuro dadivoso, maravilhoso, extraordinário. Ele nos criou com o objetivo de um dia atingirmos a perfeição, de sermos felizes. E a vida foi o presente que Ele nos deu. Então esse grandioso presente, que nós muitas vezes não sabemos o que fazer com a vida, e por essa razão o Espiritismo nos traz uma palavra mágica, que é consciência. O ser humano, quando conhece o Espiritismo, ele passa a ter consciência da vida, de quem é ele. E ele começa a analisar como Descartes: eu penso, eu existo, mas quem sou eu? Nós voltamos na antiga Grécia, 350 anos antes de Cristo. Lá teve um dos maiores filósofos, Sócrates. Sócrates era um homem de uma sabedoria, de um espírito tão evoluído, tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo no início do Evangelho segundo dedica um longo trecho explicando a filosofia socrática e as convergências com o cristianismo. Um homem que viveu 350 anos antes de Cristo. Quando nós lemos, e leiam, quem não leu, leia. É no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá o pensamento de Sócrates, a filosofia socrática. A convergência com o que Cristo veio nos trazer 350 anos depois. Então era um homem de uma sabedoria extraordinária. Sócrates adotou um lema, e muitas pessoas entendem que essa frase é de Sócrates, mas não é. No portal do oráculo de Delfos, na antiga Grécia, e tinha uma inscrição: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates adotou esse princípio, que o ser humano tem que se conhecer, tem que conhecer a si mesmo. E aquele homem sábio, ele analisava tudo ao seu redor, olhava a natureza, olhava o céu estrelado, olhava a perfeição de tudo que existe, olhava a complexidade do corpo humano, que é uma máquina perfeita. E ele, diante da sua sabedoria, se achou tão pequeno, diante da grandiosidade de Deus. Ele tinha um pensamento que dizia: eu só sei que nada sei. Diante da grandeza de Deus, Sócrates chegou à conclusão que ele não sabia nada. Então é interessante que o Espiritismo, ele nos dá esse ângulo de visão. Ele nos ensina a ver além do horizonte, ele amplia o nosso ângulo de visão, e o ser humano passa a compreender quem somos nós, passa a ter a consciência da vida. O que é que estamos fazendo aqui? E quando nós passamos a ter essa consciência que o Espiritismo nos faculta através dos seus postulados profundos, o ser humano ele se encontra. Quando ele toma consciência de si mesmo, ele se encontra.
E quando o ser humano se encontra, ele tem uma grandiosa surpresa. Ele tem uma grandiosa surpresa, porque quando ele se encontra, ele encontra Deus dentro de si. Jesus, nas bem-aventuranças, dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tem uma palavra de origem oriental, e o Espiritismo nos faculta isso, nós analisarmos, conhecermos as várias vertentes filosóficas e pegarmos aquilo que é bom. Mas essa palavra eu gosto muito dela, porque ela exprime exatamente o que eu estou dizendo a vocês. Essa palavra significa, namastê. Quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, significa a pessoa, quando ela tem a bondade, que ela tem a pureza no coração, que ela não tem maldade, ela olha no seu semelhante e ela vê a presença de Deus no seu semelhante. A filosofia, a psicologia nos explica a esse respeito, dizendo que nós vemos no outro aquilo que somos, nós projetamos no outro aquilo que somos. Quando nós vemos maldade no outro, é porque a maldade está em nós. Quando nós vemos o defeito no nosso irmão, é porque o defeito está em nós. O puro de coração, ele olha no semelhante e vê a Deus. Namastê significa que quando o ser humano passa a ter essa consciência, que ele se encontra consigo mesmo, e quando ele se encontra consigo mesmo, que ele encontra Deus dentro de si, ele encontra Deus, e ele encontra a razão da vida. Então, aqui tem um paradoxo, porque Deus está em tudo. Deus está em todos os lugares. E tem pessoas que dizem, mas eu procuro Deus, eu não encontro Deus. Eu jamais vi a manifestação de Deus. Nós queremos dizer uma outra coisa para vocês hoje. Deus está em tudo, em todos os lugares. Você não vai encontrá-lo em lugar nenhum. Deus não está nos grandiosos templos construídos com mármores importados, com pedrarias refinadas. Deus não está nos altares erigidos e edificados com filigranas de ouro e pedrarias. Deus está em todos os lugares, mas não está em lugar nenhum. Você não vai encontrar Deus em lugar nenhum, se não encontrá-lo primeiramente dentro de você. Deus fez de nós o templo sagrado onde Ele habita. Nós somos o templo sagrado que é a morada do Altíssimo. Deus habita em cada um de nós. O ser humano é que ainda não se deu conta que Deus está em cada um de nós. E por essa razão, nós entramos em desespero. Às vezes não entendemos a vida. Se fomos criados para ser felizes, por que somos tão infelizes? Se a vida é a arte do encontro, por que tantos desencontros? E os Espíritos vêm nos orientar dizendo que nós estamos colhendo hoje o que semeamos ontem. E vamos colher amanhã de acordo com o que estamos semeando hoje. Então a pergunta é, o que é que eu estou semeando hoje? Que é o que eu vou colher amanhã. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo o que eu semear é o que eu vou colher. Aliás, na vida, os Espíritos nos alertam. E a nossa brincadeira do boa noite no início, nós temos que nos melhorar. O ser humano tem que evoluir. Tem que se melhorar a cada reencarnação, a cada existência, a cada momento nós temos oportunidades para nos melhorarmos. E os Espíritos nos alertam que nós temos duas alternativas de melhoria. Duas. Uma, pelo amor. E a segunda, pela dor. Pelo amor ou pela dor. Como nós ainda não aprendemos a amar suficientemente, vem a dor nos visitar
para que nós possamos evoluir. Aliás, o Chico tinha uma história muito engraçada. Ele dizia: eu sou que nem o boi do carro de boi. Quem conhece carro de boi, antigamente tinha nos sítios, nas fazendas, mas agora mudou, é tudo mecanizado, hoje é trator, é tudo moderno. Mas antigamente tinha o carro de boi no interior. O carro de boi ele é todo feito de madeira, a roda, os eixos, e conforme a roda gira, ela produz um ruído que os poetas sertanejos cantam na viola, dizendo que a roda do carro de boi canta. Na verdade não é um canto, é mais um lamento, como se fosse um gemido. O carro de boi ele é tracionado por uma parelha de boi. O boi é um animal que ele tem uma força extraordinária. Você atrela a parelha de boi no carro de boi e pode pôr carga em cima, ele vai levar, eles não têm consciência da força que tem. Só que o animal, ele é um pouco distraído. Ele vai levando a carga, vai puxando o carro de boi, mas se ele vê uma moita de capim verde, ele para pastar. Aí entra a figura do condutor do carro de boi. Ele tem um chucho enorme, na ponta tem um ferrão pontiagudo. Quando o boi para pastar, ele dá uma chuchada, dói, o boi anda de novo. E o Chico dizia: eu sou o boi de carro de boi. De vez em quando eu paro por aí, dou uma distraída e vem Emmanuel impiedoso e me chucha, eu tenho que caminhar de novo. Na verdade, nós somos o boi do carro de boi. O ser humano desconhece a energia que tem, a força que tem. O ser humano desconhece a si mesmo. E na vida nós vamos, deixa a vida me levar, vai para cá, vai para lá, a gente se distrai aqui, a gente vai se distraindo pelo caminho. Aí vem o ferrão impiedoso do condutor, na visita da dor, da enfermidade, da tribulação, da dor e da agonia, porque nós temos que evoluir. A evolução é uma necessidade. Se não é pelo amor, é pela dor. E infelizmente, como o ser humano ainda não aprendeu a amar suficientemente, a dor constantemente está batendo as nossas portas para que nós possamos evoluir. Então, Jesus diz em uma passagem: não cai um fio de vosso cabelo sem que o Pai o saiba. É a grande realidade. Se Deus está em nós, se Ele habita em nós, se nós somos o templo que o Altíssimo fez de morada, Ele sabe tudo sobre nós. As nossas agonias, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos sonhos mais sagrados, Ele sabe de tudo. E eu, no meu pensamento humano, fico imaginando, como é que será que é isso, hein? Só no planeta Terra, para não entrar no mérito se existem outros planetas habitados ou não, mas só no planeta Terra, o último censo da ONU chegou ao número de 7 bilhões de pessoas encarnadas. Os espíritos dizem que no lado espiritual tem 3 vezes mais, então 7 vezes 3, 21, mais 7, 28. 28 bilhões só no planeta Terra. E eu fico imaginando, como é que Deus pode saber de tudo que sabe sobre nós? Porque Jesus não mentiu. Ele disse, especificou, não cai um fio de nosso cabelo. Quer dizer, tudo que acontece conosco, Deus sabe. Como é que pode isso? E novamente nós temos que lançar mão de uma analogia humana para entendermos como é que se processa isso. Alguns anos atrás, a minha mãe estava muito doente. E um dia minha irmã ligou e falou: olha, a mamãe quer falar com as tias dela, as irmãs delas que moravam aqui em São Paulo, as nossas tias, já bem idosas. Aí no final de semana eu peguei minhas tias, pegamos a Castelo Branco, em direção a Bauru. Quando passamos no primeiro posto de pedágio, o meu carro tem aquele aparelhinho do sem parar. Quando passa, a cancela abre, eu passei e fui embora. A minha tia que estava no banco da frente, ela tinha 88 anos, e ela ficou admirada, falou: mas olha, por que você passa assim? Todo mundo para pagar, você passou aqui, o negócio abriu, você foi embora. Eu falei: não, tia, não é milagre não, olha aqui. Aí mostrei para ela o aparelhinho. Sabe esse aparelhinho aqui? Quando a gente passa lá no pedágio, lá em cima tem um sensor.
aquele sensor emite um sinal, lê o sinal desse aparelho aqui, manda um sinal para o satélite manda um sinal para a central do Sem Parar, na central do Sem Parar tem um computador que lê aquele sinal, identifica a minha placa, verifica se eu paguei a fatura, porque se eu não paguei ele não libera, devolve o sinal para o satélite devolve o sinal lá para o pedágio e ele me libera. Ela deu uma sacudida na cabeça e falou, nossa, não entendi nada. E aí eu compliquei um pouquinho mais, e o banco já debitou também na conta. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós já desenvolvemos uma engenhoca desse tipo, que numa fração de segundo esse sinal vai em cima e volta, faz tudo isso e libera. Imagina Deus. Imagina Deus. Ele sabe tudo sobre nós. E o grande segredo, para quem gosta de informática, eu poderia dar uma dica aqui. Nós somos uma partícula divina originada do próprio Criador. Essa partícula divina emite sinal. Ele capta tudo. Ele faz parte da nossa essência, porque a partícula é divina, é da essência divina. E ele sabe tudo sobre nós. E eu no meu pensamento ficava imaginando assim, uma tela enorme, um salão enorme com 28 bilhões de telas de televisão e Deus olhando, olha lá o que aquele, olha lá. Não, não é assim não. Essa centelha divina, essa partícula divina, é como se fosse um chip que nos conecta ao Criador. Nós estamos conectados a Ele pelo sentimento, mas de vez em quando a gente se desconecta. E é por isso que nós sofremos. É por essa razão que nós deixamos de ter essa sintonia, deixamos de conversar com Deus. Precisamos conversar mais com Deus. Eu fico imaginando, Deus nos criou, antes de nós existirmos, Ele já pensava em nós com muito amor. No dia que Ele nos deu o dom de existir, que Ele viu cada um de nós partindo nessa grande jornada que é a vida, em direção à perfeição que é o nosso destino, eu fico imaginando como é que será o dia que nós atingirmos a perfeição. Quando será não sabe, porque o tempo para nós é diferente do tempo de Deus. O tempo para o ser humano é uma abstração que nós criamos, porque a Terra gira em torno do seu eixo, gira em torno do Sol, nós criamos os dias, as noites, os meses, os anos, os séculos. Mas para os espíritos que já atingiram a perfeição, que habitam as esferas crísticas, que estão fora do contexto do tempo, espaço e matéria, o tempo é diferente. E Deus espera. Eu imagino como é que será o dia, depois das nossas lutas, de tantas lutas pela vida, nós atingirmos a perfeição e retornarmos ao seio do Criador. Vai ser um dia de glória. O dia que nós retornarmos ao seio do Criador, cheios de glória, pelas conquistas efetuadas através do nosso próprio esforço, como será que o Criador vai nos receber? E aí eu também lanço mão, mais uma vez, de uma analogia humana. Os nossos filhos hoje, quando atingem 17, 18, 19, 20 anos, dizem, pai, mãe, eu quero fazer um curso no exterior, eu quero fazer um intercâmbio. E quando um filho fala que vai partir para um outro país ou para terras distantes, nós ficamos com o coração em pedaços, meu Deus, meu filho vai partir. E o dia que ele vai embora, nós ficamos tristes. As mães ficam pensando, o filho distante, como é que será que ele está agora? Será que ele saiu? Será que ele está passando frio? Será que ele vestiu agasalho? Será que ele está se alimentando bem? Hoje tem a tecnologia, a gente se comunica com o mundo inteiro, tem o Facebook, tem a internet, tem o WhatsApp. Todo dia a gente manda mensagem. A gente manda mensagem, mas nossos filhos não respondem. E dá desespero. Meu Deus, por que meu filho não responde? Aí passa um ano. E um dia a gente recebe uma mensagem do nosso filho dizendo, papai, mamãe, eu estou voltando. Meu Deus, que alegria. Vira festa.
A gente liga para todos os amigos, liga para a galera inteira, para a patota inteira, vamos todo mundo para o aeroporto, pintamos faixa, seja bem-vindo, levamos tambores, tocamos a bumba, tocamos flauta, fazemos aquela algazarra, é dia de festa, é dia de alegria, porque o meu filho está voltando. E ficamos lá na porta do aeroporto esperando ansiosamente. Quando o filho aparece, a gente corre, abraça, beija, afaga, é lágrimas e alegria. Meu Deus do céu, é dia de festa, é dia de alegria que meu filho voltou. Na minha condição humana, eu fico imaginando como é que será que Deus vai nos receber nesse dia. Não pode ser menos do que o ser humano. Eu imagino a gente se aproximando de Deus, cheios de glória, um filho que conquistou tudo, pelo amor e pela dor, mas o dia que ele tomou consciência que o Senhor habitava em nós, que ele entendeu o porquê da vida e tomou consciência, que ele começou a direcionar melhor os seus passos, evoluiu, conquistou a perfeição, por méritos próprios, porque o Senhor nos facultou as oportunidades, mas o mérito é nosso. Eu imagino esse dia quando nós nos aproximarmos de Deus na minha condição humana e no meu pensamento humano, imagino como é que será que o Senhor vai nos receber. Eu imagino que Deus vai olhar para cada um de nós, vai abrir os braços, vai nos apertar de encontro ao seu peito amoroso, vai beijar a nossa face, vai beijar a nossa fronte, vai afagar os nossos cabelos, vai olhar nos nossos olhos, vai nos chamar pelo nome e vai nos dizer: que bom, meu filho, que finalmente você voltou, porque eu te acompanhei na sua existência, nas suas lutas, eu te acompanhei cada passo, eu estive sempre contigo. Deus manda mensagem para nós no WhatsApp, a gente é que não responde. Nós somos desatentos, nós nos revoltamos. Cada situação que nós vivemos, a semelhança do lago, nós ficamos com as águas revoltas e não ouvimos a voz de Deus que fala. Ele fala no silêncio da nossa alma, cada momento, a cada instante, a cada manhã. Acorde cada manhã. Tenha um minuto antes de iniciar a sua jornada naquele dia. Feche seus olhos. Eleve teu pensamento. Converse com Deus. Você vai começar um dia feliz, ouvindo a voz do Criador, falando no silêncio da tua alma, que você é um filho muito amado, que você é um filho precioso, que a sua vida é extraordinária, que você precisa ser feliz, porque você foi criado para ser feliz. Não deixe de conversar com Deus a cada manhã, porque o seu dia se torna diferente. O seu dia fica abençoado. Você se torna uma pessoa mais consciente, um ser humano mais amoroso, mais civilizado, mais compreensivo. E a vida passa a ter uma nova dimensão. Você passa a ver a vida de forma diferente. Não é o mundo que muda, não é a vida que muda. Tudo continua igual. O mundo com os seus problemas, a humanidade com as suas dificuldades, com as suas tribulações. Quem muda é você. E você começa a ver a vida de forma diferente. E a vida passa a ter outro sentido. Então, para nós encerrarmos o nosso bate-papo dessa noite, a reflexão, eu não poderia encerrar sem citar Leon Denis. Leon Denis, que foi o filósofo do Espiritismo contemporâneo de Kardec. Leon Denis, um dos seus livros, Depois da Morte, ele faz uma citação, e essa citação eu acho primorosa, profunda, que todo espírita devia ter na consciência
para não ficar criando rótulos religiosos, nem criando divisões, nem dissensões, porque nós não somos ninguém. Nós somos uma centelha divina, abençoado por Deus, mas precisamos fazer por merecer. Leon Denis, ele nos diz: tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Eu vou repetir porque isso é profundo. Tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Você não vai encontrar Deus em lugar nenhum, apesar dele estar em todos os lugares. Você não vai encontrá-lo em lugar nenhum, se não encontrá-lo primeiramente dentro de você. Porque nós somos o templo sagrado, onde o Altíssimo habita, onde Ele fez a sua morada, Ele habita em nós. Nós só precisamos descobrir essa grande realidade. E para nós analisarmos e levarmos essa reflexão para casa, eu gostaria de deixar para você um questionamento, para vocês levarem para casa. Hoje, eu vivo em função do que eu fiz ontem. Da minha semeadura de ontem, eu estou colhendo hoje. E eu vou colher amanhã em função do que eu estou semeando hoje. Então a pergunta que eu deixo com vocês é: o que é que eu estou fazendo hoje? Porque é o que eu vou colher amanhã. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja no coração de todos.